Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Estudo Perspicaz. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Silva, seja então muito bem-vindo. Aqui a nossa proposta é trazer assuntos históricos, também analisar um pouco a gramática grega, hebraica, comparações de textos e outros assuntos interessantes que com certeza irá agregar algo de positivo então para todos vocês aí. Conforme eu tinha trazido em um dos meus posts aqui no nosso canal, este vídeo vai ser o primeiro vídeo de uma série onde eu irei trazer alguns grupos cristãos que vieram à existência durante os séculos. Grupos estes que, na sua grande maioria, são grupos pequenos, não tão conhecidos como outros grupos religiosos, mas são grupos então que fizeram a sua história, deixaram a sua marca e deixaram muitas coisas valiosas para nós, principalmente na questão de materiais, tais como até mesmo traduções da Bíblia. E neste vídeo iremos falar um pouquinho a respeito então dos socinianos, ou conhecidos também como irmãos poloneses. Quando eles surgiram, o que eles acreditavam, o que aconteceu com eles. Então, estes e outros assuntos serão tratados neste vídeo. Então, após a vinheta, se você se interessa pelo assunto, acompanhe comigo. Muito bem, antes de qualquer coisa, se é a primeira vez que você está aqui, considere a possibilidade de se inscrever, dê o seu like também aqui nas informações, isso ajuda ao nosso vídeo ser divulgado para outras pessoas. Também comente, quero saber a sua opinião sobre estes e outros assuntos. Então, conforme eu trouxe atenção, iremos falar um pouquinho a respeito dos socinianos, ou irmãos poloneses. Vai ser o primeiro vídeo, então, dessa série que irei trazer atenção. Eu desejo então que vocês gostem. Quando então surgiu esse grupo conhecido como os socinianos, eles vieram à existência por volta do ano 1560 e poucos, né? Bem na época então que estava havendo a dita reforma protestante ali no todo o território da Europa. Os socinianos, eles começaram quando surgiu uma série de divisão interna na igreja calvinista polonesa. O grupo, ele trouxe atenção, ou foram levantados alguns assuntos teológicos para que eles fossem debatidos. Dentre estes, por exemplo, podemos citar aqui a doutrina católica da Trindade. Os socinianos, ou os irmãos poloneses, eles traziam atenção que tal doutrina não se encontrava nas escrituras sagradas. E eles também alegavam que a reforma que estava sendo feita na igreja, ela não tinha atingido um ápice, mas simplesmente algumas coisas, algumas doutrinas superficiais que tinham sido eliminadas, mas que essa reforma ela deveria continuar cada vez sendo mais profunda, e eliminando qualquer vestígio, então, da Igreja de Roma e seus dogmas antibíblicos, tais como, então, o dogma da Trindade. E quem foram os precursores deste movimento? De acordo com a história, esse movimento antitrinitário, ele teve início com Lélio Socini e foi desenvolvido posteriormente também pelo seu sobrinho Fausto Sociniano. Por isso que este nome, então, eles receberam os socinianos, embora eles se autodenominassem como irmãos poloneses. Agora, em que os socinianos eles acreditavam? Dentre outras coisas, os socinianos eles rejeitavam a doutrina da Trindade, rejeitavam o inferno de fogo como punição de pecados, também a rejeição do batismo de bebês. Para eles, todos os cristãos eram ministros, então não existia essa classe clerical. Eles também rejeitavam cargos políticos e militares, pois
eles achavam que tais faziam parte do mundo. Eles também rejeitavam o dogma da alma imortal. Eles tinham a crença na ressurreição futura e também a crença numa terra restaurada. Os socinianos também levavam muito a sério a obra de fazer pregação. Até então, eles alcançaram então diversas regiões que iriam além do território então da Polônia, tal como a região da Transilvânia, Países Baixos, Itália, Rússia e outras localidades. As atividades gráficas dos irmãos poloneses começaram a ganhar ímpeto por volta do ano de 1600, quando estabeleceu-se uma pictografia em Cracóvia. Essa pictografia, acredita-se que 200 obras foram impressas, usando então esses métodos nos 40 anos seguintes. Uma dessas obras foram produzida então pelo erudito Budny. Ele produziu então a sua tradução da Bíblia por volta então de 1572. Durante a parte final do século XVI e os 3 primeiras décadas do século XVII, Cracóvia, a capital do movimento, tornou-se um centro religioso e intelectual. Então foi ali que os líderes e escritores dos irmãos poloneses publicaram seus panfletos e obras. O mais interessante é que essa Bíblia de Budny, ela restaurava o nome divino nas escrituras, tanto gregas como também as escrituras hebraicas. Em 1602, também foi fundada uma universidade em Cracóvia. Então, filhos de irmãos poloneses, bem como garotos católicos e protestantes, frequentavam as aulas ali. Embora a universidade fosse um seminário teológico, o currículo não abrangia apenas religião, mas incluía idiomas estrangeiros, ética, economia, história, direito, lógica, ciências naturais, matemática, medicina e até mesmo ginástica. A universidade tinha uma biblioteca grande que continuou a crescer graças à tipografia local. As reuniões dos irmãos poloneses também eram bem organizadas. Além de cânticos e orações, eles liam a Bíblia em público e também eram levantados temas para que estes fossem estudados de antemão, trazido atenção a todos na igreja e que houvesse então uma dissertação, uma análise de diversos temas bíblicos para que, com o objetivo de alcançar o máximo de conhecimento possível. Também eles prezavam muito pela moral cristã e aqueles que rejeitavam tal moral, após eles serem então orientados e não mudassem de proceder, eles também eram expulsos da comunidade. O ápice do movimento sociniano foi tão grande que a região toda da Europa chegou a ter cerca de 300 congregações em diversos lugares, mostrando então o alcance da obra dos socinianos na sua época. Infelizmente, todo esse progresso que os irmãos poloneses ou socinianos eles realizaram não ia durar por muito tempo. Tanto o Estado como a Igreja contra-atacaram então os irmãos poloneses. E isso foi dirigido principalmente pelo rei polonês Sigismundo III, que era inimigo dos irmãos poloneses. Então, instigando tanto a Igreja Católica como também as igrejas protestantes, os irmãos poloneses foram então cruelmente perseguidos. Seus líderes foram mortos e eles foram espalhados para cada vez mais terras distantes, fazendo assim com que a comunicação e a união deles ficasse cada vez mais difícil. E pequenas comunidades foram sobrevivendo em lugares tais como Rússia, e até o século XVIII tinha uma pequena congregação no estado, então, na região da Transilvânia. Com o passar do tempo, os irmãos poloneses então foram perdendo força até que finalmente eles desapareceram por completo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho a respeito dos socinianos ou os irmãos poloneses. Obviamente aqui foi um breve resumo de uma imensa história que este grupo ele realizou. Deixarei fontes de pesquisa a respeito
deles para que vocês possam analisar mais detalhes deste movimento religioso. Mais uma vez, agradeço por ter assistido até o final. Compartilhe aí, dê o seu like nas informações. Até mais, fica com Deus. Tchau.